Olá, chegamos até você mais uma vez no dia de hoje e nós estamos falando aqui de um tema maravilhoso, importantíssimo para a nossa fé, para a nossa vida com Deus, que é a adoração que agrada o coração de Deus. Como que nós podemos agradar a Deus? Será que é possível o ser humano agradar a Deus? Sim, é possível. A Bíblia diz que há um caminho que o homem pode trilhar para agradar a Deus. Aliás, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sempre devemos chegar diante de Deus com atitude de adoração. Eu quero ler com você um texto aqui na palavra do Senhor, no Salmo 95. Quero que você veja comigo o verso 6 e o verso 7, que fala exatamente sobre adoração. Veja aí comigo. Diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Aleluia! Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus é o Senhor que nos criou, é o Deus Todo-Poderoso, mas é o nosso Criador, é o nosso Pai. E o Pai, Ele quer que os seus filhos estejam próximos dele. Todo pai, que ama os seus filhos, ele quer a presença dos seus filhos junto dele, numa comunhão constante. E o chamado aqui do versículo é: vinde, adoremos. Sempre que a gente procura aproximar de Deus, existe uma maneira correta, que é a adoração. E você precisa entender como adorar a Deus. E é isso que nós estamos falando no nosso programa de hoje. Nós começamos no programa anterior falando sobre esse assunto. Hoje você vai ver a outra metade dessa pregação que eu fiz aqui na Sara de Uberlândia, que é uma pregação maravilhosa, que eu prego para mim também, inclusive. Eu também preciso viver isso, eu preciso viver o que eu prego. E eu me esforço para isso. Eu não sou um pregador para pregar apenas para os outros, mas eu prego para mim em primeiro lugar. Então, existe um caminho para adorar a Deus e para ser aceito por Ele. E eu quero que você assista essa palavra. Se você assistiu a outra metade, você vai ter a continuidade hoje. Se você está entrando hoje aqui e não tinha assistido, eu creio que você ainda vai poder pegar alguma coisa. Como que nós podemos adorar a Deus e agradar o coração de Deus com a nossa adoração? Pois bem, nosso programa vai seguir, você vai ter aí nossas chamadas. Daqui a pouco eu volto para fazer uma oração e abençoar a sua vida. Até daqui a pouco. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. E despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Neste mês de abril, campanha A Vitória da Cruz. Toda terça, às 7:30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Bom, há mais ou menos um mês eu fui fazer um exame de rotina e esse exame de rotina detectou um cisto nos meus rins e me deixou bastante preocupado, mas ao mesmo tempo eu voltei pela palavra que o crente não desiste nunca, o crente vive pela fé. Orei bastante, fiz ressonância magnética, fiz ultrassonografia, passei por várias avaliações
E graças a Deus, Deus me deu a resposta que eu precisava. Esse cisto ele tem uma classificação 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 é tranquilo, 3 e 4 ele é câncer mesmo. Então, o meu cisto foi cisto número 1, sem problema nenhum, e é uma bolsa d'água. E na quarta-feira eu fiz uma oração e eu senti que essa bolsa estourou dentro do meu organismo. Eu estava sentindo um pequeno incômodo nos rins. Então a bênção que eu tenho que contar para vocês são essas. E que Deus abençoe a vida de vocês e acredite no Deus verdadeiro. Acredite que Ele é poderoso para abençoar. Apenas creia e ore e busque verdadeiramente a sua face. Então, o que aconteceu? Fracasso total. E foi isso que aconteceu aqui, é o que nós vemos aqui, ó, no verso de número 9. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu-os a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. E agora? O que Davi faz nessa situação? O que a Bíblia nos mostra aqui? Primeira coisa, Davi temeu a Deus. Davi temeu ao Senhor. Olha o verso 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Davi ficou temeroso. Davi se abateu. Davi achou ruim tudo aquilo que aconteceu. Mas Davi, ele teve a atitude correta. Ele teve a atitude correta. E ele procurou se perguntar: como trarei a mim a arca de Deus? Aquela terrível morte de Uzá causou grande temor entre eles e no coração do rei. No Velho Testamento nós encontramos, em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, um momento também de muita tristeza. 2 filhos de um sacerdote, do sacerdote Arão, um chamado Nadab e o outro chamado Abiú. Eles foram oferecer fogo estranho no altar de Deus. E a Bíblia diz que Deus os matou. Porque eles não estavam autorizados a oferecer aquele tipo de oferta para Deus. Só o sacerdote podia oferecer ao Senhor naquele tempo. Mas aqueles 2, embora filhos do sacerdote, eles foram oferecer incenso ao Senhor. E a Bíblia diz que eles foram mortos pelo Senhor. É triste isso, né? Por quê? Adoração errada. Nós temos que adorar a Deus de que forma? Da maneira certa, da maneira legítima, da maneira correta. Deus é santo e você não pode chegar diante de Deus, diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, de qualquer maneira, de qualquer forma. Você tem que chegar de forma correta, você tem que chegar da maneira legítima. Posso ouvir um amém seu? Amém. A Bíblia também nos diz em 1 Samuel 6,19, nos diz que quando a Arca da Aliança, depois que ela veio lá da cidade dos filisteus, porque eles atacaram a nação de Israel e levaram a Arca da Aliança, e enquanto a Arca esteve com eles, Deus causou úlceras naqueles homens daquela cidade onde a arca estava, e eles colocaram no templo deles, onde eles adoravam um deus chamado Dagon, colocaram a arca lá, e no outro dia o deus Dagon estava prostrado, aquela imagem caíra à noite e caiu diante da arca de Deus, e Deus começou a ferir o povo daquela terra com tumores, e eles mandaram a arca num carro de boi, mas eles não sabiam nada do culto e da adoração de Israel. E essa arca chegou numa cidade, e os homens daquela cidade, primeiro ficaram muito felizes, né, por causa da arca ter chegado ali. A cidade chamada Bet-Semes, que era uma cidade de Israel. E aí, eles ficaram felizes, motivados,
e eles estenderam a mão na arca, sem autorização, e abriram a arca para ver o que tinha lá dentro da arca. 70 homens morreram naquele dia. 70. Vê lá, 1 Samuel 6,19. Anote aí, para você ter essa referência para você. Por quê? Foram adorar a Deus, ficaram felizes. A arca chegou na nossa cidade. Os homens de Bet-Semes ficaram felizes. Mas eles não tinham autorização para colocar a mão na arca do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, porque ali estava a glória do Deus de Israel. Davi aqui, no seu próprio senso de indignidade, sabendo da condição humana dele, para uma tarefa tão santa, né, que é essa tarefa de levar a arca da aliança, ele clamou no seu coração: como trarei a minha arca de Deus? Ele temeu a Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7? Quem sabe? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, o respeito, a reverência, é o princípio da sabedoria na vida do ser humano. Algumas pessoas, elas fazem da santidade de Deus e da severidade da lei de Deus uma desculpa para o negligenciarem. Elas, não, Deus é muito santo, Deus é muito poderoso, eu sou tão miserável, e elas usam isso como desculpa, e elas nunca se aproximam de Deus, e elas estão perdendo o melhor de Deus. Elas estão deixando de receber da glória e da majestade de Deus. Outros se sentem esmagados pela santidade e pelo temor santo, e por isso fazem uma pausa, ficam esperando até que estejam preparados para poder servir a Deus. Davi, depois desse momento que deu errado, ele fez uma pausa, ele esperou um tempo e ele foi procurar qual era a maneira correta. Mas ele não desistiu de trazer a arca, ele trouxe a arca. Mas muitas pessoas ficam esperando. Quando eu melhorar, eu vou servir a Deus. Quando eu melhorar, eu vou pregar o Evangelho. Quando eu melhorar, eu vou abrir uma célula. Quando eu ficar mais bom, e sabe o que vai acontecer? Nunca fica, nunca muda, fica aquela ladainha, aquela cantiga, nunca passa disso. Nunca vai para frente. A pausa fica longa demais. E isso é um perigo, querido. Isso é muito ruim. Mas vamos ver o que Davi fez. Vá para o capítulo 15 agora, de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15. Veja comigo aí o versículo de número 25. 1 Crônicas 15, 25. Aí pertinho da onde a gente estava. Foram Davi e os anciãos de Israel, e os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Davi se recompôs, Davi, ele buscou agir corretamente, e ele novamente voltou para buscar a arca da aliança. Agora, ela não estava mais em Kiriat Jearim, ela estava em outro lugar, ela estava na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom. Volta comigo aí para o capítulo 13 que a gente estava. Depois que Uzá morreu, versículo 12 diz que Davi temeu a Deus, e ele se perguntou como ele traria a arca de Deus para Jerusalém, já que não tinha dado certo. Versículo 13, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, versículo 14, ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém ou não? A arca ficou na casa daquele homem, e ali Deus abençoou a casa dele. E Davi percebeu algo, percebeu que as almas humildes podem habitar com Deus e não morrer. Isso naquele tempo, no tempo da lei.
As pessoas comuns, as pessoas simples, elas podem estar na presença de Deus e não precisam necessariamente morrer. Então Davi faz os preparativos, Davi, ele começa a exercitar o seu pensamento, ele começa a pesquisar, buscar qual é o meio, qual é a maneira que eu vou trazer a arca, porque eu quero adorar a Deus de maneira correta. Querido, o desafio é, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém seu? Um amém bem forte, bem pentecostal. Aleluia. Davi, ele procurou então saber como que eu vou adorar a Deus. E ele procurou adequar a sua mente à mente de Deus. O seu pensamento ao pensamento do Senhor. Capítulo 15 novamente. Verso 2. Olha a constatação do rei Davi. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Ninguém pode levar a arca. Como que Deus tinha orientado que era para carregar a arca de um lugar para outro? Nos ombros dos levitas. Dentre as tribos dos levitas, tinham algumas famílias. E uma das famílias era a família que levava a arca da aliança nos seus ombros. A família dos levitas. Hoje, cada crente é chamado para ser um levita. Hoje, cada crente é chamado para ser um adorador do Cordeiro. Hoje você é chamado para ser um levita na casa de Deus, meu irmão. Hoje você é chamado para ser um adorador, porque o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a embaixo. Glória a Deus. E hoje você pode chegar na presença de Deus, você pode adorar o Senhor de todo o seu coração, com a sua adoração espiritual e com a sua vida. Glória a Deus. Davi entendeu isso. Ele se adequou a isso. E aqui diz, Davi reuniu todo Israel, versículo 3 do capítulo 15, em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao lugar que lhe tinha preparado. Ele fez os preparativos, ele pesquisou, ele fez tudo certo. E olha o que ele faz. Olha aqui no capítulo 15, versículo 14, ele chama os sacerdotes, ele santifica, pede que os sacerdotes se santifiquem, né? Versículo 14, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora, ele estava fazendo da maneira correta, como Deus tinha orientado. Antes, ele estava fazendo de uma forma errada. Um carro de boi, um carro novo. Uzá e Aiô, dois rapazes que não eram dos levitas, estavam ali levando aquela arca. Por isso Deus permitiu que os bois tropeçassem. Deus permitiu aquele rapaz usar com toda a boa vontade, com toda a força humana, mandou a mão para segurar na arca, porque a arca ia cair, querido. Mas ele morreu, porque ele não podia tocar na arca de Deus. Ele não estava autorizado a tocar na arca de Deus. Saiba que Deus é santo, meu irmão. Saiba que Deus é santo. Você não pode tocar na glória de Deus de qualquer jeito. Você não pode tocar na glória de Deus de qualquer maneira. Isso traz prejuízo para nós. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Nós temos que ter temor de Deus no nosso coração. Amém, querido? Então nós vemos aqui os sacerdotes ocupando os seus lugares. Você é também um sacerdote do Senhor. Você é chamado para ser sacerdote do Deus Altíssimo, glória a Deus. Você é chamado para ser uma pessoa que ministra diretamente ao Senhor. Você não precisa de intermediários para adorar a Deus, porque o sangue de Jesus te cobre, porque Jesus abriu o caminho vivo para você, igreja do Senhor Jesus. Então os sacerdotes agora se posicionam, se santificam. Eu quero que você entenda que homens e métodos devem ser ambos governados pelo nosso Deus. No versículo 13 aqui, do capítulo 15 diz,
visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Então eles descobriram aqui por que tinha dado errado. E a última coisa que eu quero te mostrar aqui no versículo 26, 1 Crônicas 15, 26. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Aleluia. Eles ofereceram sacrifícios conforme estava orientado pelo Senhor. E eu quero que você saiba que hoje o grande e perfeito sacrifício deve estar sempre na frente da adoração da igreja. O grande e perfeito sacrifício é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito que agrada o coração de Deus. Posso ouvir um amém seu? Se eu fosse você, mais do que isso, eu aplaudia o Senhor Jesus. Aplauda, aplauda de todo o seu coração, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso culto, Ele é a nossa adoração, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Para concluir, eu queria dizer para você, para encerrar, o cumprimento de um dever, de uma obrigação, da maneira errada, vai alterar a sua natureza, vai alterar a natureza daquele culto, daquele objetivo, daquele propósito, e vai tornar aquilo um pecado. Aquilo que no primeiro momento Davi tentou fazer da maneira errada, aquilo alterou aquele propósito. O que era para ser bom se tornou em tragédia, se tornou em problema. Queridos, eu quero citar 2 versículos para você. A Bíblia diz em Provérbios 21:4, que a lâmpada dos perversos é pecado. A lâmpada dos perversos é pecado. O que quer dizer isso? A lâmpada fala do quê? Do brilho, daquilo que ilumina. E a glória do perverso, daquele que não teme a Deus, é o pecado. Que tristeza, né? Que coisa ruim. Mas eu quero citar um outro versículo também. Oséias capítulo 7, versículo 14, diz que a oração dos perversos é considerada como uivo nas suas camas. A oração do perverso, daquele que não está lavado pelo sangue de Jesus, é como um uivo nas suas camas. Não tem valor nenhum diante de Deus. Não chega diante de Deus. Não é recebida pelo Senhor. Triste isso, né? Por quê? Porque você serve a Deus da maneira certa, da maneira correta. Amém? Quantos querem adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade? Muito bem, maravilha, glória a Deus, que bom, eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Nós, sempre que vamos ministrar uma palavra no púlpito, a gente busca a direção de Deus, a gente ora, e para Deus confirmar que é aquilo mesmo que Ele quer falar. E eu espero que tenha abençoado você, que tenha despertado algo novo dentro de você. Talvez você até hoje não tinha entendido algumas coisas que essa palavra pode ter te ajudado a entender. Eu espero isso do fundo do meu coração. E eu agora quero chamar você para o nosso momento de oração. A oração é um momento maravilhoso. Orar é ligar-se em Deus, é conectar-se com Deus. Então nós vamos nos ligar em Deus agora. Eu quero chegar junto com você na presença de Deus, orando, clamando, intercedendo, para que Deus possa fazer os milagres que Ele quer fazer.
Se você precisa de um milagre, Deus é poderoso para fazer. Se você está desenganado por algum médico, Deus é poderoso para mudar essa situação. Aonde a medicina diz não dá mais, Deus começa, porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, não tem impossível para Deus. Então eu quero chamar você agora para o nosso momento de oração. Amém, Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra é rica em milagres. Os evangelhos nos mostram que o Senhor fez tantos milagres e o Senhor não mudou. Tua palavra também nos diz que o Senhor é o mesmo hoje, mesmo que foi ontem, o Senhor é hoje e o Senhor será eternamente. Deus amoroso, misericordioso, poderoso. O Senhor realiza milagres hoje, tanto quanto o Senhor realizou quando o Senhor estava aqui na terra como homem. E é nessa certeza que nós chegamos diante da Tua presença. E é nessa convicção que nós clamamos agora, que eu me uno agora a todas as pessoas, Senhor, que estão orando, pedindo um milagre de Deus. Senhor, que o Senhor possa liberar uma palavra de milagres, que o Senhor possa tocar essa vida, essa pessoa desenganada pelos médicos, essa pessoa que luta com câncer, essa pessoa que luta, Senhor, com qualquer tipo de enfermidade, problema de coluna, meu Deus, problema no coração, meu Deus, o Senhor é poderoso para, oh Deus, curar essa pessoa, e é isso que nós cremos. Essa pessoa, Senhor, que também clama, meu Deus, por um filho, essa pessoa que quer sair de um vício, meu Deus, libera agora força, graça, meu Deus, para que essa pessoa tenha força interior para sair dessa situação, para mudar, abre portas de emprego, Senhor, enfim, aquilo que a pessoa está buscando, meu Deus, aquilo que o Teu Filho necessita neste momento, eu me uno a Ele, diante de Ti, crendo no Teu poder, para que o Senhor faça esse milagre, e desde já nós agradecemos. Também oramos pela nação, oramos pelo país, abençoa o Brasil, muda a sorte da nossa nação, abençoa os políticos, abençoa a nossa presidente e todos os políticos em esfera federal, municipal, estadual. Abençoa as famílias, abençoa o Brasil, a distribuição de renda, oh, meu Deus, que haja melhor distribuição de renda no país, que haja mais humanidade, que haja mais amor entre os homens, e nós já Te agradecemos, porque sabemos que quando oramos em nome de Jesus, o Senhor nos atende. Por isso nós Te agradecemos neste nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, eu quero dizer que é uma alegria muito grande a gente ter esses momentos especiais aqui no nosso programa com você, e desejo que Deus te abençoe. Creia no fundo do seu coração e Deus vai fazer diferença na sua vida. Quero finalizar o programa de hoje reiterando os nossos horários de culto para você de Uberlândia, para você estar conosco aqui, né? Domingo 10 da manhã o nosso culto da família, uma bênção de culto. Às 19 horas o nosso culto profético, um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa também, um culto muito abençoado. Terça-feira, 19h30, o culto de quebra de maldições, onde Deus está fazendo milagres na vida das pessoas. Você é nosso convidado. Quinta-feira, 19h30 também, culto da conexão, que é um culto muito abençoado, tremendo. E sábado, o culto do Arena. Então tá aí toda a nossa programação para você, uberlandense. Você que é de fora, vindo a Uberlândia, está aí também para você. E você que é de outro estado, de outra cidade, procure uma Sara Nossa Terra mais próxima de você, né? Vá congregar, vá buscar a Deus, vá adorar a Deus e a sua vida vai ser transformada. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. E despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Neste mês de abril, campanha A Vitória da Cruz. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre.